Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais um exercício de Química. O exercício de hoje é um exercício da FUVEST sobre equilíbrio químico e os pré-requisitos necessários para resolvermos essa questão é reação de equilíbrio e cálculo das concentrações no equilíbrio. Então, vamos lá para a questão. A questão é a seguinte: a isomerização catalítica das parafinas de cadeia não ramificada, produzindo isômeros ramificados, é um processo importante na indústria petroquímica. A determinada temperatura e pressão, na presença de um catalisador, ocorre o equilíbrio a seguir. Então, aqui você tem o N-butano, você tem o butano de cadeia aberta, e aqui você vai ter o isobutano, onde você vai ter isso aqui, ó. O CH3 é isso aqui, só que aí você vai ter um CH3 em cada ponta aqui. Por isso que é isobutano. Você tem um CH3 aqui e um CH3 aqui. E no total são 4 carbonos. Por isso que é butano. Por isso que é but. Tá certo? E aí, o que ele fala? Então aqui você tem uma reação de equilíbrio. Né? Por que isso aqui é importante? Porque hidrocarbonetos ramificados, eles funcionam melhor como combustível do que os compostos não ramificados. Então você consegue fazer essa conversão de uma cadeia normal para uma cadeia ramificada, tá certo? Continuando aqui. Esse equilíbrio é atingido após certo tempo, sendo a constante de equilíbrio igual a 2,5, então ele dá a constante de equilíbrio. Nesse processo, partindo-se exclusivamente de 70 gramas de butano, então a gente vai ter 70 gramas desse cara aqui, ao se atingir a situação no equilíbrio, quantas gramas de butano terão sido convertidos em isobutano? Então, ele vai querer saber, no equilíbrio, quantas gramas desse cara aqui viraram isso aqui. A gente sabe que a reação, dificilmente a gente tem reação com 100% de rendimento, então a gente vai calcular esse rendimento da reação utilizando equilíbrio químico, tá certo? É isso que a gente vai fazer nesse exercício. E aí, aqui tem as alternativas, tá? Então, primeira coisa que a gente vai ter que fazer para trabalhar com equilíbrio é a concentração em mol por litro. Quando o enunciado não fala nada, você considera que é 1 litro o volume onde você está realizando a reação, tá certo? E aí nós vamos ter que transformar esses 70 gramas em mol para você ter mol por litro, você tem a unidade de mol por litro, tá? Então a gente vai ter que calcular a massa molar do N-butano, que consequentemente vai ser a mesma massa depois do isobutano. Por quê? Porque eles são isômeros, eles têm as mesmas quantidades de carbono e hidrogênio. Tá? Então, a massa molar do N-butano vai ser a mesma massa do isobutano. Tá certo? E aí, vamos fazer essa conversão de 70 gramas para mol. Tá? Então, vamos lá. Então, o N-butano, nós sabemos que o mol está sempre relacionado com a massa molar. Então, a fórmula molecular aqui é C4H10. Tem 4 carbonos e 10 hidrogênios. A fórmula geral dos alcanos é CnH2n mais 2. Então, é o número de hidrogênios, é o número de carbonos, vezes 2, mais 2. Então, 4 vezes 2 é 8, mais 2, 10. Mas eu posso contar aqui também. 3 com 2, 5, com 2, 7, com 3, 10. Ok? E aí, quanto que é a massa molar? Cada carbono tem 12 gramas, então 12 vezes 4 vai me dar 48. Com mais cada hidrogênio tendo 1 grama e sendo 10 hidrogênios, 48 dos carbonos com mais 10 dos hidrogênios, isso aqui vai me dar 58 gramas por mol. Tá certo? Que é o que vai aparecer aqui. Tá? Eu usei o valor, né? Não usei o valor arredondado, usei o carbono como 12,01 gramas e usei cada hidrogênio como 1,01 gramas. Mas isso aqui não vai dar diferença na hora que você está resolvendo a prova da FUVEST lá. Tá? Mas eu coloquei os valores que estão na tabela periódica, 12,01 e 1,01 gramas para o carbono e para o hidrogênio.
Se eu não coloco esses valores, meu coração bate de uma forma diferente, como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, tá? Mas eu sei que isso aqui não vai dar uma diferença tão grande que vai fazer com que você erre o exercício. E aí, eu quero saber quanto que esses 70 gramas equivalem em mol, tá? Então, vou fazer isso vezes isso dividido por isso. Como esse valor aqui é maior do que o denominador, eu vou ter um valor um pouco maior do que 1, tá? E aí isso aqui vai me dar 1,2 mol de quem? De N-butano. Então, 70 gramas de N-butano equivale a 1,20 mol de N-butano. E como o exercício não fala nada sobre o volume, a gente considera que é 1 litro. Então, isso aqui seria 1,20 mol por litro. Tá certo? Agora vamos começar a montar aí para nós conseguirmos calcular as concentrações no equilíbrio. Então, tenho aqui a equação de equilíbrio. Eu descobri, através dessa informação, o número de mols do N-butano. Então, no início, eu tenho 1,20 mol por litro e aqui de produto eu ainda não tenho nada no instante zero. No instante zero eu não tenho produto. Então, zero. O exercício não fala nada sobre a dissociação dessas moléculas. Então, menos X, eu não sei quanto está reagindo e, como é reagente, ele vai diminuir a concentração dele. Então, o produto vai formar X, que vai ser mais X. Aí, quanto que vai sobrar no equilíbrio de cada um? 1,20 menos X, e aqui vai ser X. Então, 1,20 menos X, fazendo esse menos esse, e aqui 0 mais X vai me dar X. Tá? Aí agora eu vou montar a equação para calcular as concentrações no equilíbrio. Eu sei o quê? O Kc é 2,5, então esse valor a gente vai substituir aqui. E como que eu monto a expressão da constante de equilíbrio para calcular? É a concentração do produto dividido pela concentração do reagente. Então, esse cara vai no numerador, esse cara vai no denominador. E acho que a gente vai colocar aqui. Ó. Esse cara é esse e esse cara é esse aqui. O N-butano está aqui embaixo, porque é o reagente. O isobutano está no numerador, porque é o produto. Aí, substitui o valor da constante de equilíbrio que foi fornecido. E aí, como o isobutano é o produto, o X vai ficar aqui em cima. Como o N-butano é o reagente, ele vai ficar aqui no denominador. Tá certo? Então, é isso que a gente vai ter aqui agora. O que eu vou fazer agora? Eu vou levar isso aqui para cima e o X ficou isolado e ficou 2,5 vezes 1,20 menos X. O que eu vou fazer agora é a distributiva. 2,5 vezes 1,20 vai me dar 3 e vai ficar 2,5 vezes menos X vai dar menos 2,5x. Então, esse 3 é dessa distributiva, dessa multiplicação, e 2,5 menos x me dá isso aqui. O que eu vou fazer agora? Vou jogar esse menos 2,5x para o outro lado. Aí eu vou ter 3,5x, porque é 1x, mais 2,5x vai me dar 3,5x. E aqui é x. Tá? Então aqui é 1 mais 2,5. Não dá x ao quadrado, por quê? Porque aqui é uma soma. Se fosse uma multiplicação, aí seria x ao quadrado. Mas eu estou somando 1x mais 2,5x. Então isso aqui vai me dar 3,5x é igual a 3. Aí, por causa do espaço, vamos vir aqui para baixo. Então, isolamos o x, perfeito. E aí, o que a gente vai fazer agora? O 3,5 desceu, dividindo. Fazendo essa divisão, dá 0,86 mol por litro. Então, esse x aqui é 0,86 mol por litro. Só que o butano é 1,20 menos
0,86, que vai me dar 0,34, tá certo? Então, o valor de x nós já encontramos, 0,86 mol por litro, porque o x tem esse valor, só que o mesmo não é válido aqui, porque aqui é 1,20 menos x, então é 1,20 menos 0,86, que vai me dar 0,34 mol por litro butano e 0,86 mol por litro de isobutano, tá certo? E aí, vamos lá. Só que essa não é a resposta do exercício. Por quê? Porque o que nós encontramos está em mol e ele quer saber a grama, a massa de butano que foi convertido em isobutano. Então ele quer saber a massa desse cara aqui, isobutano. Ó, a quantidade em gramas de butano que foi convertido em isobutano, tá? Então, a gente vai pegar esse 0,86 mol por litro e vamos voltar ele para a massa. E aí a gente chegou na resposta do exercício, tá certo? Então, novamente, como eu falei, a massa molar dos dois era a mesma porque eles são isômeros. Então, aqui era 58 gramas por mol, então aqui também é 58 gramas por mol, porque ambos têm a mesma fórmula molecular, ambos têm 4 carbonos e 10 hidrogênios, por isso que eles são isômeros, tá certo? Então nós vamos fazer, agora nós queremos voltar para a massa, então a massa fica em cima, 58 gramas vai estar para 1 mol, e aquele 0,86 mol por litro, ele vai estar aqui. Fazendo 58 vezes 0,86, isso aqui vai dar um valor um pouco abaixo de 50. Então, com isso, eu já poderia eliminar algumas alternativas aqui. Poderia ficar entre 40 e os 50. Mas como é um pouco abaixo de 1, é mais provável que a resposta caia aqui em 50. Tá? Mas vamos lá. Então, 58,1 gramas em 1 mol. Isso aqui é a massa molar do isobutano. E é isso aqui multiplicado por 0,86 mol por litro. Né? Aqui o volume não vai interferir, mas é mol por litro. Tá? E aí, fazendo essa multiplicação, isso aqui dá mesmo 50 gramas. Tá certo? E aí, segundo o gabarito da FUVEST, é mesmo 50 gramas. Tá certo? Então temos aqui uma questãozinha da FUVEST, né? Um pouquinho diferente, tá? A perguntinha aqui, ela acaba dando a mesma, só que ele acaba perguntando de uma forma diferente, tá? Onde ele fala que X gramas de N-butano serão convertidos em isobutano, tá? Então ele quer saber quanto do butano virou isso aqui. Tá? A pergunta está sendo feita de uma forma diferente. Por isso que a interpretação do enunciado é importante. Tá? Tenho certeza que se você pegar o outro valor aqui, você pegar o 0,34, isso aqui deve ter uma alternativa que dê o resultado para você. Tá? Você pegar 0,34 mol por litro e você transformar isso aqui para gramas, eu tenho certeza que isso aqui dará uma alternativa para nós. Vou pegar aqui, ó. 58 vezes 0,34. Isso aqui dá aproximadamente 20 gramas. Tá? Então, se você pegasse aqui e multiplicasse pelo 0,34 mol por litro, que é o que sobrou no equilíbrio do N-butano, você teria uma alternativa para assinalar como correta. Então, você poderia ser induzido ao erro vendo que tem esse valor aqui dentre as alternativas do exercício. Tá certo? Então, uma questãozinha da FUVEST que cobra o típico de equilíbrio, mas a pergunta que é feita no final você tem que tomar cuidado para com que você acabe não errando o exercício. Né? E além do mais, ele ainda pede para no final você transformar isso aqui para gramas e não deixar em mol, como geralmente costuma se fazer. Certo? Então, esse era o exercício que a gente resolveu hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!